E continuando com o projeto Explorando o Espiritismo, a minha relação com o mundo, estamos iniciando agora um novo mês com um novo tema, o desencarne. Vamos explorar durante esse mês sobre as reflexões mesmo do retorno ao mundo dos espíritos, né? Ao plano espiritual, o desapego e o desvínculo desse corpo físico que carregamos a partir do processo da encarnação, né, e das experiências vivenciadas no mundo. E aí hoje, o tema de hoje fala o seguinte: como será a minha morte? É uma curiosidade que a gente costuma ter, né? Como será que eu vou morrer? Será que eu vou morrer dormindo, velhinho? Será que eu vou ter uma doença? Será que eu vou ficar muito tempo em dependência, né, da ciência? Será que eu vou morrer de acidente? Vou morrer novo, né? Existem as mortes prematuras, existem até as mortes dos espíritos que não chegam a concluir o processo da encarnação, não é isso? Que são os processos abortivos. Então, o desencarne representa o fim de uma trajetória física, né? Então, o espírito continua em vida. Nós, espíritos, inteligência que somos, continuamos em vida. A gente só se desvincula do corpo físico e segue a trajetória. Então, dentro de um caminho normal, natural da vida, é quando a gente está no plano espiritual, estamos prontos para uma próxima encarnação, a gente faz o planejamento encarnatório e aí, por meio da reprodução, né, da lei de reprodução, que falamos até na semana passada, uma das leis morais, a gente então começa a se conectar com o corpo físico e aí a gente nasce, né, em corpo físico, vivencia as nossas experiências que vão nos ensinar até que a gente não precise mais ficar aqui. E aí há o desenlace, né, do espírito com o corpo físico, o espírito retorna ao mundo dos espíritos, ao plano espiritual, revisa a sua trajetória, revisa, né, onde que se perdeu a oportunidade, onde se aprendeu, onde houve o crescimento, onde houve desperdício de tempo e não conseguimos alcançar os objetivos. Por que minha mãe foi minha mãe, meu pai foi meu pai? A gente relembra tudo, entende toda a história. E aí depois a gente começa a estudar também, a gente dá continuidade a estudos, mas são estudos mais voltados à vida, a nós mesmos, às nossas necessidades pessoais, morais, né? E nós servimos, né? Lembra da lei do trabalho? Que nós falamos na semana passada, né? Então, nós trabalhamos lá também, servimos, aplicamos a nossa inteligência até estarmos prontos para uma próxima encarnação. Então, esse é o fluxo normal. Agora, assim como a nossa experiência encarnatória se diferencia a partir do que precisamos aprender e desenvolver, o desencarne também é muito particular. Né? Por isso há, sim, quem desencarna através de doenças, de acidentes ou dormindo, né? Depende da experiência que você precisa ter. Então, como será a sua morte? Não dá para saber. Não dá para saber. Porque muita coisa pode acontecer. Inclusive, nós aprendemos aqui, né, no decorrer desses meses, que embora haja um planejamento encarnatório, tudo pode mudar a partir do meu livre-arbítrio. Embora a essência da trajetória vá se manter e nossos guias espirituais vão, né, logicamente fazendo cumprir a providência divina, vão nos proporcionando caminhos para cumprirmos com o aprendizado proposto. Então, isso não é abandonado. Né? Se a gente veio para aprender X, a espiritualidade vai se dedicar para que a gente aprenda X. Por mais que eu fuja disso, que eu teme, que eu não queira, né? A providência divina vai providenciar isso.
Então, dependendo do tipo de experiência que eu preciso ter no desenlace, né, meu com o corpo físico, é que vai determinar o meu desencarne. Agora, há dois tipos de desencarne. Aquele provocado por mim e aquele provocado pela providência divina. E é nisso que a gente tem que se atentar. Porque a gente acha que somente o suicídio que nós conhecemos, né, da pessoa tirar a própria vida de uma maneira direta, é que caracteriza uma morte provocada por ela mesma. Mas, na verdade, muitos de nós estamos cometendo suicídios inconscientes. E a conta-gota, né? Por que a conta-gota? Porque nós estamos tendo atitudes que vão destruindo o nosso corpo. E por que é um suicídio inconsciente? Eu tenho consciência de que o que eu estou fazendo está me pondo em prejuízo, ok? Eu tenho consciência. Lembrem que na semana passada a gente falou da lei de liberdade, em que quanto mais eu sei, maior a minha liberdade. E quanto maior a minha liberdade, maior a minha responsabilidade. Então, às vezes eu sei que determinadas atitudes vão me levar à morte. Vão me levar. E eu não me importo com isso. Eu vou lá e faço. Então, eu abrevio o meu tempo de encarnação por uma escolha minha. Eu subestimo, eu deixo na mão de Deus, né? Sendo que eu já tenho capacidade de cuidar disso. Então, na verdade, eu estou me esquivando de uma responsabilidade minha, utilizando da minha escolha para isso, né? Quando a gente lê o livro Nosso Lar, é um livro bem conhecido na doutrina espírita, e hoje nós temos até o filme, né, que resume muito ali o livro, mas dá uma pincelada legal. A gente tem a história de André Luiz, que foi um médico, né? E ele cometeu um suicídio inconsciente, porque ele sabia do estado de saúde dele e ele sabia que determinadas atitudes iriam abreviar a sua trajetória. E ele escolheu por seguir o caminho de ser irresponsável com isso. Por quê? Pelo orgulho, né? Isso foi uma própria avaliação que ele fez. Quando a gente lê o livro, a gente entende, né? À medida que ele foi progredindo depois, ele foi entendendo, né? O orgulho que ele tinha de achar que não, que as coisas, né, estavam no controle dele. E aí ele foi imprudente com ele mesmo. Então, quando ele desencarnou, o estado vibracional que ele estava era baixo, né? Ele estava em baixa vibração. Ele já estava em perturbação com ele mesmo. Com ele mesmo. Quando ele escolhia caminhos da autodestruição, né? A gente faz isso muitas vezes. A gente tem consciência de que está se destruindo, né? E a gente segue esse caminho. Ou seja, não estamos bem com a gente mesmo, né? A gente já está em perturbação. Então, quando a gente desencarna, o estado do espírito não muda. Ele só se desvincula do corpo físico. Mas ele continua no mesmo. Ele continua amando quem ele ama, ele continua odiando quem ele odeia, ele continua com os conhecimentos que ele adquiriu, com os medos, com as vontades. Ele é o mesmo. E aí isso é legal. Lembra quando a gente falou sobre o céu e o inferno? Né? Que o céu, na verdade, representa os locais desse universo, né? As camadas espirituais desse universo, cuja frequência é elevada, e o inferno representa as camadas espirituais do universo, cuja frequência é baixa. E ninguém ficará nessas camadas de baixa frequência eternamente, porque o progresso é lei, né? Também não falamos disso lá, quando falamos das leis morais? O progresso é lei. Então, o que me mantém na baixa frequência é o meu orgulho, é o meu egoísmo. À medida que eu vou progredindo, eu elevo a minha vibração e eu vou para os planos superiores e sigo o meu desenvolvimento, né? Então, uma coisa que é muito importante entender, quando eu desencarno sendo quem eu sou.
Quando eu desencarno, eu não encontro um juiz me dizendo se eu vou para a direita ou para a esquerda, né? Eu vivo o efeito da causa, né? Ação e reação. Então, se no momento do desencarne eu estiver com alta vibração, eu naturalmente vou para planos de alta vibração. Se eu estiver em baixa vibração, eu vou para planos de baixa vibração, porque eu sou atraído pela vibração que eu estou. Então, a pessoa que comete, por exemplo, um suicídio, ela está em perturbação, seja consciente, seja inconsciente. Então, foi o que aconteceu com o André Luiz, né? Que o livro Nosso Lar explica. Ele não teve uma ação direta de tirar a vida, mas ele foi o responsável por ter abreviado a própria vida. E aí ele, então, desencarnou em perturbação e foi atraído para locais no plano espiritual de baixa vibração e sofreu muito com isso, porque ele continuou ali interagindo com essa perturbação dele, né? Mas ele conseguiu sair de lá, né? E como que ele conseguiu sair de lá? Ele foi vivendo essa experiência tormentosa, aprendendo com ela e num raio de pensamento, de humildade em que ele aceitou a soberania divina, em que ele aceitou que ele não é Deus, que ele não controla tudo, que ele precisava de ajuda, que ele entendeu, né, o sistema de funcionamento da vida e elevou o pensamento em busca de socorro, o socorro chegou. Né? A vibração dele subiu, o socorro chega, né? Porque quem socorre está nessa vibração. Então não é uma questão do juiz estar lá dizendo socorra, não socorra. É uma questão natural. Opa, elevou a vibração, conseguiu chegar na gente, aí a gente resgata, né? A gente aqui, eu estou simulando os espíritos elevados, né? Então, por mais que eu hoje esteja em harmonia, esteja bem, nossa, eu tô ótimo, tenho certeza que quando eu desencarnar eu vou estar em alta vibração, eu tô tirando essa conclusão a partir de como eu estou hoje, mas eu não sei o que vai acontecer amanhã ou semana que vem, né? Imagina, semana que vem eu vivo a maior injustiça que eu já vivi na minha vida, eu já começo a viver tormentas, e aí eu vivo traições, eu vivo perdas, humilhações, e aquilo vai me atormentando, e aí a morte vem daí, e aí eu posso não aceitar, né? Ou eu tô bem, acabei de ter um bebê, e aí acabei de ter um bebê e desencarno, como assim? Eu posso não aceitar. Então muitos espíritos, né, que a gente escuta dizer que ficam vagando por aqui, ficam presos na Terra, por muitas vezes são espíritos que não aceitam a morte. Não significa que não sejam espíritos bons, né? Agora, eles não aceitaram pelo despreparo, pelo seu orgulho, pelo seu egoísmo, pela sua idade moral, logicamente, né? Então, é um espírito que não há bondade? Não, ele que não tem bondade, né? Não, ele tem, ele é bem intencionado, fez muitas coisas bacanas e tal, mas possui orgulho, né? E aí o orgulho faz com que ele não queira ir. Então, isso é uma possibilidade. Mas também há a possibilidade de você desencarnar e você ter feito tanta coisa boa para tanta gente que a prece dessas pessoas por você produz, né, fluidos de alta vibração que vestem você, tocam você e te protegem e te ajudam a ser ajudado pela espiritualidade. Então perceba que o processo de desencarne é muito particular. É muito particular. Se eu morrer dormindo, é porque essa experiência me era necessária. Se eu morrer numa tragédia que não tinha como eu controlar, era necessário. Então o que morreu dormindo é mais evoluído do que o que morreu na tragédia? Não. O que morreu dormindo precisava dessa experiência. O que morreu pela tragédia precisava daquela experiência, né? Então, cada um tendo a experiência que lhe é necessária. Agora, dependendo do estado emocional em que você desencarna, você pode conduzir para onde você vai, né? E eu dou muito essa dica nas aulas que eu dou do estudo sistematizado
Se acontecer com você o desencarne, você se pegar assim de surpresa, desencarnei, reza, procura ajuda, busca a lei de adoração, respeita a lei de Deus, a decisão dele, não se apega, né? Porque a gente quer ser bom e em determinadas circunstâncias a gente consegue ter equilíbrio, mas a gente não sabe as circunstâncias que podem nos tirar do equilíbrio, né? Então a gente tem que considerar. Mortes prematuras, abortos espontâneos, acidentes, providência divina. É a providência divina nos ensinando. Quando a gente estuda a doutrina espírita, através do estudo sistematizado da doutrina espírita, a gente aprofunda muito o assunto, a gente trabalha a morte das crianças, dos idosos, né? A gente explora bem, né? Logicamente aqui a gente não vai entrar nesse detalhe hoje, mas o que é importante se entender é que até o processo de desenlace do corpo físico ainda tem uma proposta educativa. E qual vai ser a proposta educativa para você? Eu não sei. E para mim, eu também não sei. Agora, eu sei que eu sou responsável pelos meus atos conscientes. Então não adianta eu sair andando na rua de qualquer jeito dizendo Deus é que sabe o que faz, né? Então, se eu for atropelado, o problema é de Deus. Deus é que decidiu. Não. Você sabe que se você andar na rua onde passa carro, você pode ser atropelado. Então, você é responsável por manter a sua vida. Lembra da lei de conservação? Né? Então, você é responsável. A gente não pode cobrar isso de uma criança de 2 anos, 3 anos. Ela ainda não tem a dimensão do que andar pela rua pode causar de consequência. Mas depois que cresce, tem. Então, o que uma criança que vai ser atropelada vai responder pelo seu desencarne é totalmente diferente de um adulto que sabe a irresponsabilidade que está fazendo, né? De dirigir com irresponsabilidade, de utilizar da matéria, se prejudicando. E então o ideal é que a gente aproveite essa viagem no mundo físico para o próprio aprendizado, para o próprio desenrolado das nossas propostas educativas, para o nosso desenvolvimento, que a gente entenda que nós estamos aqui para aprender. Então sim, teremos momentos de desafio, momentos mais desconfortáveis e que vão causar dor. A gente já conversou sobre isso, né? Sobre a dor também, em semanas anteriores. E deixar que Deus decida quando alguém vem e quando alguém vai, né? Porque é o cumprimento do nosso processo educativo. E aí fica uma reflexão muito importante, inclusive para o momento que estamos vivendo hoje, porque muitos de nós visitam o pensamento sobre desistir da vida, confusos e equivocados em entenderem que a vida termina aqui. Quer dizer, ou que ao romper essa vida física, ele irá para o plano espiritual e ficar melhor. Vai fugir das tormentas e obrigações que está tendo que enfrentar nessa vida física, né? Quando, na verdade, se você fizer isso, você vai estar vinculado a uma frequência tão baixa que a sua tormenta aumenta. A sua tormenta aumenta. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem a coletânea de preces que possuem o objetivo não da gente ler sem raciocinar, mas justamente de nos ensinar a raciocinar sobre, né? Então, cada tema que traz lá da prece traz um prefácio explicativo e uma prece proposta, ou algumas preces que são propostas. E lá tem a prece para o suicida. E eu sugiro que vocês leiam, porque ele nos ensina, ele traz a prece do suicida e em seguida de arrependimento. Eu até sugiro que leia os dois, porque tem
o efeito, né, de você abrir mão da própria vida, mas também tem o efeito do arrependimento. Então, é legal isso. E então, é importante a gente entender que estar aqui realmente nos trará momentos de desconfortos, por vezes muita dor, mas cabe a Deus decidir, né, a hora de ir. E enquanto estamos em vida, é porque Ele vê que há solução, sim, que há caminho, que tudo isso vem te ensinar e que cabe a você suportar o desconforto e, ao mesmo tempo, buscar soluções, porque na busca de soluções é que você desperta a inteligência que essa experiência está lhe propondo. E se a gente permitir que o desencarne venha pela decisão divina, a gente segue um fluxo muito mais respeitoso com a gente mesmo, né? E aí nós temos, quantos espíritos amigos, nós acompanhamos o desencarne e estão no plano espiritual, conseguindo dar continuidade à sua vida espiritual, né? Então, fica essa reflexão sobre a responsabilidade que temos de viver o hoje. E sobre amanhã a gente deixa com a providência divina. Até a próxima semana.